Deus abençoe você. Eu queria fazer esse vídeo que é novamente aquele capítulo, é sobre aquele capítulo de Jeremias 31, que a gente fez um vídeo semana passada, né? Deus mostrou algumas revelações sobre a bondade e a benignidade de Deus, a diferença, né, entre esses dois frutos do Espírito Santo. E o Senhor revelou algumas coisas a mais sobre esse capítulo, né? Ele deu algumas revelações a uma irmã de outra denominação, mas não importa a denominação, o que importa é a nossa vida de intimidade com Deus. É isso que faz toda a diferença na vida do ser humano. É a gente todos os dias acordar para viver mais um dia na dependência do Senhor, buscando a orientação dele para a nossa vida, buscando a direção dele para ordenar o nosso caminho dia após dia. Então, Deus te convida a fazer isso hoje. Você que está aqui, você que parou nesse vídeo, você não caiu de paraquedas aqui. Se você está aqui é porque Deus tem algo para falar com você e é para a sua vida, é para que a sua vida mude. Se ela está estagnada, se a sua vida está na mesmice, se você tem sentido vazio dentro de você, se você não tem visto sentido para a sua vida, saiba que esse vídeo é para você. Saiba que aqui há uma oportunidade para você se voltar para os caminhos do Senhor, para você entender que Deus ele quer fazer uma aliança com você, uma nova aliança, né? Deus ele tentou fazer uma aliança com o povo lá do Antigo Testamento, o povo de Israel. Deus escolheu a nação de Israel, um país pequeno, né? Uma terra pequena, para mostrar a sua grandeza, né? Mas o povo de Israel demonstrou desobediência, rebeldia, que é o que a gente vê lá no Antigo Testamento, né? A partir daquele momento em que ele levantou Moisés para tirar o povo do Egito, né? O povo estava sofrendo, estava clamando ao Senhor, porque estava na escravidão. Os egípcios estavam escravizando o povo de Israel. Então Deus levantou dois homens, né, Moisés e Arão, para estar intercedendo pelo povo. Então aí a gente vê nos livros, né, lá do Antigo Testamento, o que é que Deus fez. É incrível, né? Quando a gente começa a meditar, a gente vê como Deus age, quando Deus se levanta para ajudar o povo. Por outro lado, o inimigo, o diabo, usando os seus servos para se levantar ainda mais contra, né? Mas a palavra de Deus ela prevalece, porque quando Deus fala, ele cumpre. Então, voltando aqui para Jeremias, Deus, aliás, todos os livros da palavra de Deus, eles vão trazer a mensagem de salvação, a mensagem de aliança que Deus quer fazer com o povo, com você hoje, né? E essa aliança ela está ligada ao Senhor Jesus. Então, todos os livros da Bíblia falam de Jesus. Falam de quem Deus enviaria para estar libertando o povo de si mesmo. Então, quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida, a gente dá a oportunidade para nós mesmos sermos livres de nós mesmos. Porque desde o início lá de Adão e Eva, aconteceu o quê? O ser humano se entregando aos seus próprios desejos e vontades e escanteando, colocando em segundo plano a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então, sabendo disso, quão é importante a gente o quê? Atentar para a vontade de Deus a cada dia, né? Todos os dias a gente tem a oportunidade, e existe um temor muito grande, né? Quando a gente fala sobre isso, oportunidade. Porque se a gente tá aqui, meu irmão e minha irmã, se a gente tá aqui,
ainda, né? Um exemplo, você que se entregou para o Senhor Jesus. Se você está aqui ainda, é porque Deus ele tem algo para fazer através de você. Se eu estou aqui ainda, se eu acordei hoje, é porque Deus ainda vai usar a minha vida para algo muito importante. Porque senão ele já teria me tomado para ele e eu já não estaria mais aqui. Entende? Porque você acha mesmo que Deus derramando o seu Santo Espírito, salvando uma alma, né? Quando a alma nasce de novo, quando ela nasce do Espírito, quando ela se torna uma nova criatura, quando ela se torna filha do Deus vivo, filho do Deus vivo, você acha mesmo que Deus iria preferir deixar ela continuar nesse mundo sujo, tendo o risco de se perder? Você acha que Deus faria isso? Ou Deus arrebataria essa pessoa para si? Com certeza Deus, a vontade de Deus é que a gente esteja com Ele. Poxa, a pessoa se converteu, se entregou, é dele agora. Você acha mesmo que Deus iria preferir deixar ela aqui? Não. Com certeza o pai quer ter um filho perto de si, para si. Não foi o que aconteceu lá com Enoque? Enoque andava com Deus. E o que é que aconteceu com Enoque? Enoque foi transladado. Ele simplesmente, Deus tomou ele e pronto, acabou. Foi arrebatado. Porque Enoque andava com Deus. Então a gente vê a diferença, né? Quando a pessoa ela tem uma intimidade com Deus, ela tem uma vida com Deus. A gente vê isso ao longo da Bíblia. Poucos, né? Exemplos pontuais de pessoas que tinham intimidade com Deus, que tinham vida com Deus. A gente vai vendo em cada geração, se você pegar a Bíblia e você começar a meditar, você vai ver que cada geração tinha alguém. Lá no início, quem foi que iniciou lá? Adão, ele ouvia a voz de Deus. Deus descia para falar com ele, etc. A partir disso daí, né? As gerações que foram seguindo, Abel tinha uma ligação a mais com Deus, é tanto que ele fez o sacrifício que agradou ao Senhor, né? Mais do que Caim. Depois disso, Noé. Depois de Noé, Abraão. Depois de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, enfim, José, Moisés e etc. Então, a gente vê, né, que vai ter alguém que tem uma ligação a mais com Deus do que outros. Mas isso não quer dizer que Deus só vai salvar, só quer salvar alguns. Não, ele não tem prazer na morte do ímpio. Está escrito, Deus ele quer salvar a todos. Mas aí é que está a questão, nem todos creem, nem todos querem, nem todos escolhem pela salvação, no caso em Cristo Jesus. Porque Deus enviou essa oferta para a salvação do ser humano, né? Mas para que se chegue a esse ponto do ser humano atentar para isso, se entregar para Deus, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem que haver a questão do arrependimento, da conversão, né? E esse capítulo, ele fala sobre isso, ele fala da aliança que Deus quer fazer com o ser humano. E é muito interessante, eu não lembro se eu falei sobre isso no outro vídeo, mas está aqui no versículo 19, é algo muito interessante que a gente pode continuar meditando, né? Praticamente aqui é Jacó falando, né? A gente conhece a história de Jacó, que ele mentiu, ele mentiu desde o início, né? O seu nome Jacó tem como significado enganador, né? Porque desde o início ele queria, assim, o direito da primogenitura, que era do seu irmão, né? O seu irmão era o mais velho, ele tinha o direito da primogenitura, de receber a bênção do pai. Mas
a gente vê nessa história que o irmão era meio assim relaxado com relação a essas coisas e trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, né? Ele estava com fome, ele queria comer. Então a gente vê como hoje as pessoas são imediatistas, elas querem as coisas ali na hora, elas não pensam no futuro. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, a salvação, as coisas que vêm de Deus, elas provêm de uma prudência. A gente ser prudente, a gente pensar lá na frente. Como é que eu vou salvar a minha alma se eu não pensar lá na frente? Como é que eu vou pensar em salvar a minha alma se eu não pensar, se eu não entender que lá na frente eu posso morrer, esse corpo aqui pode desfalecer, minha alma sair, mas ela tem que ter um lugar que ela vai repousar eternamente. Então, isso daí é prudência. A salvação é prudência. Tudo relacionado ao ser humano tem que ser baseado na prudência. E a gente vê isso até mesmo na vida cotidiana. Né? A gente tem que pensar no futuro. A gente tá aqui, mas a gente tem que pensar, o que é que eu vou comer? Para eu comer eu preciso ter dinheiro. Para eu ter dinheiro eu preciso trabalhar. Para eu trabalhar eu preciso estar bem, eu preciso eu preciso saber de alguma coisa, eu preciso colocar em prática aquilo que eu sei fazer. Então eu vou buscar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer por onde conquistar aquilo lá na frente. Então isso é prudência. Né? O ser humano pode não pensar na salvação da sua alma, mas todos os dias ele precisa da prudência, ele precisa pensar no porvir, ele precisa pensar no amanhã. Por mais que a palavra de Deus diga que a gente não pode ficar ansioso, a gente vê a passagem lá do Senhor Jesus de Mateus, se eu não me engano, 6, que fala pra gente não ficar ansioso nem nada com as coisas de lá da frente. Mas ansioso é diferente da gente ser prudente e cuidar para que as coisas, né, para que a gente faça as coisas que a gente tem que fazer. Porque se você prestar atenção no nosso dia a dia, a gente tem a prudência, a gente precisa ser prudente e pensar lá na frente. Então, a salvação é isso, entendeu? Então, voltando, para que a pessoa pense na sua alma, ela precisa ser prudente. Ela precisa pensar, não, o que é que eu tô fazendo na minha vida? O que é que eu tô buscando? Quem é que eu tô sendo? Qual é a pessoa que eu tô sendo, né? O que é que eu tô plantando? É aquela questão. Se eu quero colher algo bom, eu preciso plantar algo bom, né? Eu vou colher amanhã o que eu planto hoje. É uma lei, gente, que acontece. Dependendo se a pessoa crê, se não crê, isso acontece todo dia. O que a pessoa planta hoje, ela vai colher amanhã, seja lá o que for. Então não é bom que a gente plante salvação, não é bom que a gente plante vida com Deus, intimidade com Deus, aliança com Deus, para eu colher amanhã os frutos dessa aliança, vida eterna. Eu estar com Deus, eu prefiro estar com Deus do que estar com o diabo, do que estar no inferno. E o pior, no lago de fogo e enxofre, porque o resultado disso, o fim de tudo é lá, lago de fogo e enxofre, com a morte, com os demônios, com o diabo, com a besta, o falso profeta, tá tudo escrito. Se você buscar lá em Apocalipse. Enfim, a palavra de Deus, ela dá aquilo que a gente precisa. Ela ordena o nosso caminho. Então, prudência. A palavra de Deus é prudência. Olha, esse é o caminho, andai nele, sem o desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Andai nesse caminho. E quem é o caminho? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por Jesus. Só existe um caminho, gente, só existe um caminho. Não tem aquela conversa fiada que o diabo inventou na mente das pessoas. Vários caminhos levam à salvação. Todos os caminhos, todas as religiões levam à salvação. Mentira, é mentira. Então, só existe um caminho, bem ordenado por Deus, para que a gente siga por ele, sem a gente se desviar. Que a gente siga numa vereda direita, estreita, difícil, mas que leva à salvação. Porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Por quê? Por que é largo? Está escrito. Por que é largo?
porque é a facilidade. Muitos são os que seguem por ele e se perdem, porque é o caminho da facilidade, é o caminho do imediatismo, é o caminho do individualismo, é o caminho do egoísmo, é o caminho em que a pessoa faz as suas próprias vontades, faz o que ela quer. Só que o livre-arbítrio de cada pessoa termina quando ela morre. E aí? E aquilo que ela escolheu para si? E aquilo que ela viveu? O que é que ela vai colher agora, na eternidade? Aí é que tá. Então, hoje é tempo de arrependimento, né? Você chegou aqui, você tem estado perdido na sua vida, você não tem tido sentido para a sua vida, você sente que tem um vazio aí dentro de você, você não sabe como preencher, você já buscou em tudo desse mundo e você não consegue, você tem uma depressão, você tem uma angústia, você tem uma ansiedade, você fica agoniado com coisas assim do dia a dia, preocupado, ansioso. Existe uma cura para você. E essa cura se chama o Senhor Jesus. Aliança, pacto com Deus, né? Aqui nesse versículo, Jacó, é como Jacó falando. Que ele, na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. É como se ele tivesse se tocado assim, a vergonha da mocidade dele, das besteiras que ele fez no passado. Né? Como se esse momento aqui ele tivesse amadurecido, tivesse acordado, né? Depois que me converti. Se converter é mudar a direção, mudar o caminho. Você está indo por um caminho, mas você para, pensa e desiste daquele caminho. Você vai por outro, completamente o oposto daquele que você estava seguindo, se converter. Só que é interessante porque a sequência de uma mudança de vida do ser humano começa no arrependimento, começa quando a gente se arrepende, né, daquilo que a gente estava fazendo, quando a gente começa a pensar, e é Deus quem dá esse arrependimento. Mas aqui ele diz primeiro, para depois vir a conversão, né, a pessoa se converter do seu caminho. Pronto, a pessoa para e pensa naquilo que ela fez, então ela fica triste com aquilo e ela escolhe não fazer mais aquilo. Pronto, ela se arrependeu e ela se converte e vai pelo caminho diferente. Aqui, Jacó, ele diz que depois que me converti, então primeiro ele se converteu. É como se ele tivesse optado por obedecer primeiro, sem querer, sem ter entendimento, sem ter noção daquilo que ele estava fazendo, para depois o arrependimento ser derramado sobre ele. Então, quando eu medito nesse versículo, eu penso naquele momento em que Jacó estava ali no Val de Jaboque, lutando com o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor faz referência ao Senhor Jesus. Então, toda vez que eu vejo esse versículo, eu lembro daquele momento em que ele escolheu passar todo mundo. Se você ler, eu não sei qual é o livro, é Gênesis, né? Mas o capítulo não lembro. Você depois procura aí. Jacó no Val de Jaboque. Aí vai mostrar que Jacó, ele passou todo o povo, tudo aquilo que ele tinha. Ele era um homem rico, de bens, né? Até o seu tio, né? Que se tornou seu sogro, que ele se casou com as duas filhas dele, né? Ele foi enganado pelo sogro, né? Do mesmo jeito que ele enganou, ele foi enganado mais tarde. Tá vendo? O que ele plantou lá atrás, ele colheu depois, né? Como ele enganou o irmão, ele foi enganado depois pelo tio e sogro dele, né? Porque ele se casou ele ficou com Raquel e Lia, né? Então, o sogro também enganou ele com relação a isso tudo. Mas, enfim, Deus restituiu para ele, devido à aliança que ele tinha feito. Olha só, ele tinha feito uma aliança com Deus. E provavelmente essa questão,
ele se converteu, ele estava seguindo um caminho de engano, de mentira, estava desordenado. Ele se encontrou no meio do deserto sem nada. A única coisa que ele tinha era a roupa do corpo e um pouquinho de azeite. Então você vê lá em outro capítulo, se você procurar, Jacó que tem a visão dos anjos subindo e descendo do céu. Naquele momento, antes disso tudo aí que eu estava contando, né, que está escrito na palavra, ele fez uma aliança com Deus. No meio do deserto, ele procurou uma pedra para deitar a cabeça nela. E eu não lembro se foi antes ou se foi depois que ele fez a aliança com Deus, ele teve a visão dos anjos subindo e descendo. Subindo e descendo do céu. E ele reconheceu, não, isso aqui é um lugar, eita, Deus está aqui, né? Aí deu um nome lá pro lugar, se eu não me engano, Betel, um negócio assim. Então ele fez uma aliança ali com Deus, ele derramou azeite na pedra e disse, meu Deus, se o Senhor me der comida, moradia, roupa e tudo mais, te devolverei, acho que eu tava falando do dízimo, né? Mas ele queria voltar para casa também, em segurança, um negócio assim. Ele fez uma aliança lá com Deus. Para você ver, ele ainda não havia se convertido, se arrependido dos seus erros, mas ele escolheu fazer uma aliança com Deus. A questão da conversão. E isso pode explicar também esse versículo. Mas eu sempre lembro, quando eu vejo esse versículo, lá dessa parte do Val de Jaboque. Por quê? Porque ele passou tudo aquilo que ele tinha, ele foi passando pro outro lado, para ele ficar sozinho com Deus ali. Ele lutou com o anjo. Aquela luta ali é um exemplo de uma oração que a gente faça lutando com Deus. O que significa isso? A gente colocando diante de Deus as nossas razões, a nossa vida, se derramando diante de Deus, colocando diante de Deus aquilo que a gente é, quem realmente a gente é, quem a gente está sendo, a vida que a gente está tendo. Então, essa luta de Jacó com o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, representa hoje você se derramando diante de Deus, no altar de Deus, no altar do sacrifício. Você reconhecendo quem você é. É difícil, né? Muitas vezes a gente reconhecer quem a gente está sendo, se a gente está vivendo no pecado, se a gente está fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor, que a gente sabe que é errado. É difícil a gente parar, pensar, reconhecer. Eita, eu tô no pecado, eu tô no erro. Se eu morrer agora, eu vou pro inferno. Não é difícil reconhecer isso? Parar de apontar o dedo pros outros e olhar para si? Não é difícil? Isso é sacrifício. É isso que Deus quer, que a gente olhe pra gente, que a gente se coloque no espelho, e o espelho é a palavra de Deus, que mostra quem a gente está sendo. Deus, ele quer sinceridade, ele quer humildade, ele quer que a gente reconheça o nosso erro e se volte para ele, peça ajuda e queira a ajuda dele para se libertar disso. Então, o problema, muitas vezes, não é pecar. O problema é não se arrepender do seu pecado. O que aconteceu com Judas? Ele pecou. Mas Jesus, ele continuou amando Judas da mesma forma. É tanto que Deus, ele chamava Judas de amigo. Mas Judas não era amigo de Jesus. Então, Jesus, né? Então, Judas não se arrependeu. É tanto que ele se matou. Tá aí um exemplo de quando a pessoa não se arrepende. Ela teve um remorso. Ela sentiu mal, se sentiu mal com aquilo que ela fez. Mas ela não se perdoou em primeiro lugar. Como é que Deus poderia perdoá-la se ela não se perdoou? Se ela não reconheceu? Se ela não se voltou? Se Judas tivesse ido até os discípulos, alguma coisa assim, tivesse confessado, tivesse arrependimento, se arrependido, ele não teria morrido. Mas ele ficou com aquilo dentro de si. Ele considerou que não tinha mais salvação para si.
Ele não se arrependeu, ele se matou. Ele perdeu a alma, ele se perdeu. E até agora ele está lá sofrendo no inferno. E vai sofrer pela eternidade, porque não há mais salvação para quem se mata. Quem tira a própria vida não tem mais. Não tem mais chance. Porque tirou a própria vida. Aquilo que é de Deus. Então, essa questão de Jacó, quando ele lutou com o anjo, eu vejo isso aqui. Ele escolheu, ele converteu o caminho dele, foi por um caminho de sacrifício. Foi por um caminho que ele escolheu lutar com Deus. Se colocar diante de Deus. Meu Deus, eu estou aqui. Eu não vou sair daqui até que o Senhor me abençoe, ele diz. E o anjo querendo ir embora, porque já estava o dia amanhecendo. Eu não vou te deixar ir até que me abençoe. E essa bênção é a bênção das bênçãos. Essa bênção é a mudança de vida que o ser humano precisa. Jacó, ele saiu desse momento com Deus com a coxa deslocada. O anjo deslocou a coxa dele. Ele ficou mancando a partir dali. Ele tinha que usar uma bengalazinha, um cajadozinho para andar. E aí vem, bati na minha coxa, fiquei confuso e me envergonhei. Ou seja, ali naquele momento a ficha caiu, pronto. De quem ele estava sendo e tudo mais. Então eu vejo isso aqui, quando eu lembro daquele momento. Ele primeiro se converteu e depois se arrependeu. Por quê? Porque ele pensou em tudo aquilo, a ficha dele caiu e ele começou a pensar em tudo aquilo que ele havia feito de errado. Então, isso daqui é uma oportunidade para você pensar, repensar em como você tem vivido, quem você tem sido diante de Deus, diante dos homens, e se voltar para Deus e ter um momento com Deus, falar para Deus quem você tem sido, e Ele com certeza vai te atender, porque Ele não deixa ninguém sem resposta, não deixa. Então Ele vai responder você. Então, você escolher a Deus, vai acontecer isso daqui. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel, a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transtornar, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. Então, ele está dizendo aqui, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Apesar de eu haver estendido a minha mão para eles, eles invalidaram a minha aliança. Por quê? Por conta da incredulidade, por conta da murmuração e tudo mais. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, é essa aqui, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e as das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, aqui, Deus está estendendo a mão. Olha, eis que eu farei uma aliança nova e colocarei no seu interior
a minha lei, a minha palavra. Isso daqui é promessa de recebimento do Espírito Santo. A pessoa recebeu o Espírito Santo, ela recebe do Espírito do próprio Deus. E aí acontece a mudança de vida dela. Porque imagina, você com o próprio Deus dentro de você. Vai ter alguma coisa que vai te deixar com vontade de morrer, por exemplo, né? Vai ter alguma coisa que vai te deixar se sentindo um vazio dentro de você? Não, porque ele já vai preencher tudo. Deus preenche o seu vazio. Deus preenche você. É o próprio Deus, o Deus que criou. O Deus que criou você. Então a aliança que Deus quer fazer é essa. De você tomar uma atitude, se voltar para Ele, confessar os seus erros e dos pecados Ele não se lembrará mais, porque você será uma nova criatura. Você terá Ele mesmo dentro de você. E Ele vai satisfazer a sua alma. Ele vai trazer vida com abundância para você, plenitude de vida. Então, essa é a proposta de Deus para a sua vida. Arrependei-vos, como João Batista disse, arrependei-vos que é chegado até vós o reino de Deus. E outra passagem lá de Isaías 30 diz: porque assim diz o Senhor Deus, Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Então, a oportunidade é essa, em se converter e sossegar. Quando a gente se converte, a nossa alma sossega. Ela se torna satisfeita. E a força que a gente tem está na tranquilidade, na confiança de que Deus é conosco. De que não importa o que aconteça, Deus vai estar ali. Eu vou poder sempre me voltar para Ele, sempre dizer o que está acontecendo. Porque Ele é o meu Deus e ninguém mais. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de santo e santas. A gente não precisa de nenhum ídolo. A gente não precisa de nenhuma imagem. A gente não precisa da religião, das ordenanças da religião. A gente precisa da palavra de Deus, que é a própria lei de Deus, que é a palavra dele sobre a nossa vida. Então, foi isso que a minha irmãzinha de outra denominação, que não importa, porque somos irmãs em Cristo, ela buscou em Deus ontem, para que ele pudesse ordenar o caminho dela, dizer para onde é que ela ia, e ele deu essa palavra. Claro que ela teve a revelação que ela precisava. Deus deu para ela aquilo que ela precisava ontem. E ela foi e compartilhou comigo esse capítulo de Jeremias que Deus já havia dado semana passada, que eu fiz um vídeo sobre a benignidade e a bondade de Deus. Mas voltamos aqui com esse versículo, com esse capítulo, que ele é bem bem interessante, né? A questão do arrependimento, a questão do sacrifício, a questão da gente se voltar para Deus. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha abençoado a sua vida e que você possa tomar uma decisão muito importante na sua vida a partir de hoje, que é o quê? Se voltar para Deus, se entregar para o Senhor, receber o Senhor Jesus na sua vida e você ter vida dentro de você. Porque sem Jesus, que é a própria vida, não há vida, há morte. Como uma pessoa que morre, fica só a casca, o corpo. E a partir do momento que a alma descola do corpo, vai para o seu destino, dependendo de quem a pessoa serviu nessa terra, o corpo já começa a apodrecer. O corpo já começa a desfalecer, se desintegrar. Por quê? Porque a vida daquele corpo saiu dali. Você entende o quão a alma é preciosa? É a alma que dá vida para o seu corpo. Você não é um corpo com uma alma. Você é uma alma com um corpo. Você é alma. Você não é esse corpo aí que você tem. Esse corpo aí é só uma casca. Assim como uma garrafinha contém o seu conteúdo precioso, a água.
Você não é essa casca. Essa casca é só para conter quem você é. O que há de mais precioso? O que você vai tomar? A garrafa ou a água? A água. É a mesma coisa nós. Então, precisamos salvar essa água viva, que é a alma. Mas quem é a água viva? É Jesus. Então, como Jesus disse para aquela mulher samaritana, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva. Não eu estaria pedindo para você. Você me pediria. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Deus abençoe e até a próxima.